Com o início da pandemia de Covid-19, foram disseminadas várias imagens gordofóbicas nas redes sociais, memes fazendo a comparação de corpos antes e depois do período de quarentena. Antes, um corpo magro e depois, um corpo gordo. Eu sou Ivana Santiago, mais conhecida como Ive, tenho 23 anos, sou estudante de comunicação, E sou criadora de conteúdo. No meu perfil eu falo sobre gordofobia, pressão estética, maternidade, entre muitas outras coisas. Eu sou Karen Evelyn, uma mulher gorda, de 30 anos, mãe, esposa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha realidade, enquanto mulher gorda. Primeiramente, eu gosto de citar, uma filósofa chamada Márcia Tiburi, que ela traz, a realidade sobre a gordofobia social. E ela fala que a gente vive hoje, num mundo onde o ideal são pessoas sem gordura. Ou seja, nós temos uma sociedade que criou, uma ideologia com o corpo. Oi, eu sou Dani Prazeres, eu sou estudante de comunicação social na UNEB e, além disso, eu sou fotógrafa e designer. Meu nome é Cléo Araújo, e eu e meu colega Jean decidimos fazer o TCC Vozes que se calam juntos. A gente decidiu fazer o documentário depois de várias discussões e pelas vivências que a gente tinha guardada nas nossas memórias, nas nossas infâncias, dos nossos problemas. Eu acho que a gordofobia sempre me acompanhou, desde muito nova, porque eu sempre fui uma criança gorda. Então, os médicos que eu ia falavam sobre isso, dentro da minha casa sempre rolava essas temáticas. Então, assim, eu sempre fui muito pressionada a mudar de corpo, principalmente na adolescência, que eu tinha aquela busca por achar um namorado, por ser aceita, por pertencer a um grupo, e para aquilo eu achava que eu precisava ser magra para conseguir alcançar o sucesso, Relacionava a magreza ao sucesso. E assim, o ambiente familiar, as tias, os eventos da família, sempre teve muito esse peso pra mim, Teve uma época que eu parei de gostar de sair, porque eu sabia que as pessoas iriam comentar sobre o meu peso, principalmente depois da maternidade, que meu corpo mudou bastante, Não só engordei, como a questão das marcas que apareceram. Então, assim, eu desistia de sair, eu desistia de estar com as pessoas, Eu desistia de ir pro clube, passava calor, porque eu tinha vergonha do meu corpo. E isso me fez desenvolver muitos problemas, de transtorno alimentar. Eu tive transtorno alimentar muito nova, ao ponto de ficar internada. Também desenvolvi depressão e ansiedade muito cedo por conta desses fatores, dessa não aceitação, dessa busca, essa motivação para buscar essa questão da magreza, do sucesso, que eu só seria feliz, que eu só teria sucesso se eu fosse magra. Hoje, depois de 3 anos que eu tive minha filha, posso dizer que eu tô na melhor fase com o meu corpo. Não, eu não emagreci, mas eu aprendi muita coisa, Principalmente aí depois da gravidez, minha barriga mudou muito, apareceram as estrias, eu engordei, eu tive pressão alta, o que ocasionou eu ter uma mudança no meu corpo. E com isso, eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão da aceitação, do body positive. Então, atualmente, eu me sinto muito bem com o meu corpo. Óbvio que de vez em quando, tenho insegurança, meu nariz ainda me incomoda, algumas coisas assim ainda me incomodam. Mesmo eu sendo gorda, eu me tornei modelo, modelo plus size. E quando eu vou fazer trabalho, eu escuto algo relacionado ao tamanho do meu seio, por ser pequeno. Então, assim, a pressão estética sempre vai estar presente, independente do seu formato, se você é gordo, se é magra. Mas, assim, sempre tem, sabe? Uma insatisfação de você ficar olhando, eu poderia ter mais peito. Ai, minha pele não tá tão boa. Meu nariz é assim, meu olho, a pálpebra é caída. Então, assim, a indústria tá sempre colocando alguma coisinha pra gente achar defeito e querer mudar. Então, assim, às vezes, vez ou outra, eu ainda penso, nossa, eu preciso de uma rinoplastia. Nossa, e se eu fizesse uma lipo de papada?
não tô isenta disso, tá? Não é porque eu falo sobre isso que eu vou estar isenta. Óbvio que de vez em quando bate uma bad, principalmente com tudo que a gente consome, né? Acho que isso influencia bastante. Já pensei inúmeras vezes em emagrecer, né, para me encaixar, porque eu acho que seria mais fácil de conseguir um trabalho, eu acho que seria mais fácil de conseguir a visibilidade. Então, assim, né, essa questão estética, acho que sempre vai estar presente. E a mulher, de qualquer forma, a gente não pode negar isso. Ela é cobrada o tempo todo sobre estar nisso, né? Quando você vai achar um trabalho até de vendedora, eles dão prioridade, né? Dão mais visibilidade a quem tá com o corpo mais próximo do padrão, né? Quanto mais gorda, mais você vai ter dificuldade em achar um trabalho, né? As pessoas sempre vão associar isso ao seu sucesso. Ah, se você não consegue emagrecer, você não vai conseguir exercer tal tarefa. Então, assim, tá sempre associado. As mulheres hoje, elas se apresentam como mulheres que se preocupam com a estética de forma excessiva, né? Que são contra a gordura, contra a celulite. E eu, né, venho dessa questão contrária ao que a sociedade padroniza. Os padrões atuais, eles não se aproximam, né, com os padrões que já foram expressos na Grécia Antiga, por exemplo. Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos um padrão onde as mulheres com curvas eram mulheres bonitas. Hoje, né, a gente foge um pouco disso. Então, essa é uma realidade a ser discutida. Eu nunca sofri gordofobia na minha família, porque na minha família tem pessoas gordas, outras magras, então eu nunca cheguei a sofrer uma gordofobia da minha família. Já sofri em colégios, tipo, vem com as piadinhas, chamando a pessoa de baleia, elefante, essas coisas. E, tipo, quando eu era criança eu me incomodava, mas hoje em dia eu não me incomodo. Mais uma vez, não consigo passar pela catraca do nosso coletivo em Salvador. E peço às autoridades, né, que possam rever sobre o projeto de lei que permite que as pessoas não sejam mais obrigadas a passar pelas catracas. Quando a gente fala dessa questão de gordofobia, tem a questão da acessibilidade, né? Eu sou uma gorda menor, então, assim, os lugares ainda são acessíveis pra mim, tá? Eu me encaixo na cadeira, na poltrona do avião, passo na catraca de um ônibus, então, assim, eu não sofro com essa questão. A única coisa que ainda me pega é a questão da moda, né? Por morar no interior, o acesso à moda plus size aqui ainda é difícil, né? Mas é algo que a gente vem debatendo. São poucas as lojas que vendem, que divulgam, que tem roupas maiores. Então, assim, a dificuldade aqui eu acho que é mais nesse sentido. Até porque, por morar no interior, a gente não tem muito isso, né? De ônibus, de avião, a gente não frequenta muito essas coisas. Mas, assim, a questão da moda aqui pesa muito, né? Aqui as mulheres, não eu, né? Mas as mulheres que têm seios maiores têm dificuldade. Há peças básicas, né? A moda íntima, calcinha, sutiã, biquíni, jeans. Então, assim, são demandas que ainda estão um pouco atrasadas aqui onde a gente mora. A gente pode citar também uma outra realidade que é a moda em relação às mulheres gordas. Então, as mulheres, hoje em dia, né, quando elas fogem desse padrão social, elas têm dificuldade, posso falar, né, como minha própria experiência, de encontrar roupas, né, que caibam, de entrar em lojas e serem atendidas de forma plural. Então a gente tem a gordofobia em muitos pontos. Filme que eu adoro muito é um filme brasileiro chamado Gostosas, Lindas e Sexys. Eu sempre gostei muito desse filme com essa pegada mais engraçada, né? O filme de comédia romântica. E esse filme, ele traz as 3 personagens principais, né? São mulheres gordas.
E traz, é engraçado, mas é aquela questão que o gordo não vem como alívio cômico, que é como a gente tá acostumado a ver nas outras produções. Porque, assim, uma coisa que me pegava muito era que o personagem gordo sempre era aquele personagem que sofria bullying, que era excluído, que era o engraçado, que faziam chacota sobre ele. E nesse filme as personagens são empoderadas, elas gostam do corpo, elas se sentem confortáveis e elas passam aquela confiança o filme todo. Então, assim, é um filme brasileiro que mudou muito a minha visão sobre isso, né? Agora, graças a Deus, né? Tem uma série de filmes aí. Ainda não tá, assim, né, na grande mídia, mas as plataformas do streaming, Netflix, Amazon Prime, já estão começando a ter essa visão, né? Sobre o corpo gordo ter uma representação mais positiva. Porque existe uma diferença aí, né? De representação e representatividade. Né? A representação do corpo gordo tá mudando, tá sendo uma forma positiva, real, mas a questão da representatividade a gente ainda vê pouco, né? A gente ainda vê poucas apresentadoras, poucas diretoras, poucas pessoas gordas atuando aí na produção dessas questões. E é o que eu sinto falta. Mas, graças a Deus, essa questão da representação tá mudando. Algumas produções estão inserindo personagens gordas empoderadas, porém, são poucas. Os estereótipos ainda prevalecem. No cinema e nas plataformas de streaming, tem muitas produções com personagens gordos estereotipados. Um exemplo é a Marcelina do filme Minha Mãe é uma Peça, que sofre gordofobia por parte de sua mãe, Dona Hermínia, que fala que a filha é gorda porque come demais. Filha, a pessoa que chegou no nível de se vestir GGG, que nem você, tá na cara que gosta de tudo. Ai, não exagera, não sou nada GGG, eu sou G. Cancela aqui pra mim, você é XG, Marcelina. E se comer uma azeitona, é outro X aí. Como eu sou fotógrafo, eu sempre procuro ensaios, porque eu faço, às vezes, autorretrato, então eu procuro umas fotos para me basear, para fazer um ensaio meu. Aí eu nunca acho de pessoas gordas, eu sempre acho de pessoas magras. E tipo, tem poses que é bonita na pessoa magra, mas em mim não é. Então isso acaba desanimando. Teve uma vez que eu parei de tirar foto por causa disso, tipo, a pose não tá me favorecendo, eu não sei o que fazer. E tipo, eu fazia um conteúdo e as pessoas também não curtiam, não ligavam e tal. Eu acho que falta isso na mídia, de ter um material para pessoas gordas, que for de fotografia, entre outras coisas. É o que tá faltando aí. Tipo, pode ter, mas não tá aí rolando na mídia. Bom, quando a gente fala, né, de padrões corporais e aí a gente entra na gordofobia, a gente vai perceber que a gordofobia ela passa a ser estudada principalmente, né, e também socialmente publicada em 2009, né, quando a gente tem essa questão midiática mais avançada. E a gente tem mulheres gordas nas novelas e com a questão da internet. Então a gordofobia ela toma, né, uma proporção muito maior. E aí, quando a gente, né, justifica isso, a gente vai perceber que a gordofobia ela vem atrelada a muitos detalhes, que são pequenos detalhes que fazem parte do dia a dia de todos nós, enquanto mulheres gordas. Eu tenho muita dificuldade em encontrar conteúdos, principalmente artigos, né, que falem sobre gordofobia, porque, assim, eu acho que é uma temática nova. Então, assim, tem poucos trabalhos. E a gente sabe que existe uma indústria querendo barrar isso, né? Então é mais difícil. Até para quem produz conteúdo sobre essa questão, é muito boicotado nas plataformas. Eu tive dificuldade, principalmente para escrever o TCC, em achar artigos, porque sempre fala de forma geral, né? A maioria das coisas que a gente acha é mais sobre pressão estética do que sobre gordofobia. Com redes sociais, né? E eu comecei isso justamente depois que eu tive minha filha.
Quando eu tive minha filha, meu corpo mudou bastante. E durante os primeiros meses, né, eu estava bastante insatisfeita. Então, eu comecei a tentar esse processo e agora eu já tenho 3 anos em processo. Eu digo que é processo porque nunca acaba, né? A gente sempre vai estar insatisfeita, a gente sempre vai estar buscando alguma coisa. Mas, assim, falar sobre isso na minha rede social ajudou muita gente, porque eu fui uma das primeiras aqui da região de Cisal, né? Coité, Riachão, a falar sobre a temática. Antes você não via quase ninguém falando, até hoje é muito pouco. Você vê as pessoas debatendo pouco sobre o tema por aqui. E como eu falo, minha questão é mais com a moda. Então, assim, eu sempre falo dessa falta de representatividade, dessa falta de representação das lojas, dos comerciais, das produções audiovisuais feitas aqui na região, né? Da falta de moda fitness, de moda íntima, de moda praia. Então, assim, eu debato muito sobre essas questões e debato muito também sobre essa questão da aceitação, né, do corpo, das marcas, né, da pessoa entender essa história de outra maneira, buscar sempre o lado positivo. Lembrando que buscar o lado positivo não é não mudar nunca mais, né? As pessoas confundem muito isso. Inclusive, já fui acusada por fazer apologia à obesidade e entre diversas outras coisas, né? Quem trabalha com essa temática sofre muito hater, né? Eu recebo muita mensagem, assim, negativa das pessoas falando que eu tô romantizando e tal. Mas eu não desisti. E eu sou muito da área da moda, então eu gosto muito de seguir pessoas que falam sobre isso, né? Então, eu tenho Ju Romano, Rita Carreira, que é uma modelo aí que já saiu até na capa da Vogue, eu sou muito fã dela. Uma modelo gorda e negra que saiu na capa da Vogue. Tem Josi Dias, que é de Minas. Thalita Laleme, Carol Zacarias. Então, assim, tem uma série de meninas que estão fazendo um trabalho muito bom na internet. Muito bom de verdade. Que são pessoas que têm aí uma visibilidade maior, né? Que debatem sobre os temas de forma natural, né? Mostrando o dia a dia, mostrando a rotina, né? Tem pessoas também como Thaís Carla, que é dançarina e tudo mais, e que traz isso, né? Das gordas maiores aí, as coisas que sofrem. Tem canal no YouTube também. Então, assim, ela compartilha a vida dela, as coisas que ela sofre quando vai no avião, quando vai no restaurante. Então, assim, eu gosto de seguir esses perfis. Você sabia que a gordofobia é um problema seu? Isso mesmo. O preconceito contra as pessoas gordas é um problema estrutural. A gente consegue sentir ele de forma mais palpável, em forma de acessibilidade, quando, por exemplo, não conseguimos entrar em ônibus, não conseguimos ter acessos, e nós temos acessos e direitos negados na sociedade. A sociedade diz pra gente o tempo inteiro que a gente não foi feita pra ela. E também existe a gordofobia, o preconceito velado, que a gente pode ver nos olhares, na negativa para oportunidades como vagas de emprego, entre outras situações. A gordofobia é uma consequência da sociedade patriarcal, machista e conservadora. Isso porque nessa sociedade é muito valorizado o corpo enquanto objeto. Todo mundo sofre a pressão estética. Essa pressão para você atingir um padrão de beleza considerado ideal. E esse padrão, ele é inalcançável. Isso porque não interessa a nenhuma indústria que a gente esteja satisfeito com o nosso corpo. Várias indústrias de moda, de beleza, de indústria farmacêutica, medicina, entre outras, lucram com a insatisfação corporal alheia. Não à toa, 96% das mulheres ocidentais, segundo a pesquisa Strategy One, estão insatisfeitas com seus corpos. Ao mesmo tempo, dados do IBGE dizem que a maior parte da população brasileira é gorda. Só que para boa parte da sociedade a gente é visto como minoria, mas na verdade a gente é maioria, né? Só é minoria política. E a mensagem que eu posso deixar é que é uma luta, tá? E que a gente não pode lutar sozinha. Então, assim, acho que o que a gente precisa é de apoio, é de um apoiar a outra, né? É de dar mais visibilidade para essas pessoas, é não ignorar. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo é: se você é gorda, se você não se vê naquilo, não compre, não consuma, né? Indique loja. Se você tem uma amiga que tem loja, chama a atenção dela, né? Se você vai comprar numa loja, chega lá, não tem um manequim que te represente, não tem uma modelo, uma influenciadora que faça
vire de costas e vai procurar. Bom, por fim, né, eu acredito que o empoderamento ele é o melhor mecanismo para a gente tentar minimizar as consequências desse processo e perceber, né, que a nossa voz precisa ser ouvida e precisa ecoar em todas as partes. E antes de qualquer coisa, a gente precisa perceber que, enquanto seres sociais, precisamos ter orgulho daquilo que a gente constrói. O padrão de beleza deve ser aquele que te faz sorrir. Então, tipo, não importa o que as pessoas digam, o que importa é que você sente. Porque nós já nos identificamos muito logo no curso, a gente já conversava, então pra gente seria mais fácil, até por morar na mesma cidade. Então, isso tudo colaborou pra gente fazer junto. Em relação ao nome Vozes que se Calam, foi pensado por Jean, que ele falou assim, Vozes que se Calam seria legal porque muitas vozes se calam, são oprimidas. Por que não a gente dá voz a essas pessoas que estão sendo oprimidas? Então a gente pegou como ponto para outros temas, como racismo, homofobia, né? Mas atualmente, agora para o TCC, gordofobia. Em relação ao nosso corpo, que eram problemas comuns, não só para mim, tanto para minha esposa, quanto para minha companheira de trabalho, que é Cleo, quanto para as pessoas que trabalharam na equipe, e juntou essas vozes para tentar fazer esse documentário. A gordofobia, nós escolhemos o tema gordofobia porque está muito presente, né, atualmente, e porque faz parte das nossas vivências, da nossa vida. Eu mesmo, como mulher gorda, quando o Jean chegou para mim para falar sobre gordofobia, eu me identifiquei com o tema, porque eu sou mulher gorda, eu sofro gordofobia. Na minha família, né? Estão sempre falando para emagrecer, amigos também. Então eu me identifiquei com o tema. Eu preciso estudar esse tema para me familiarizar com o tema, tanto para passar para o público e para mim também, né? Como a pessoa que está produzindo. A gente escolheu o tema sobre a gordofobia através de todos os nossos problemas enquanto ao nosso corpo, enquanto a aceitação, enquanto a ser e não se ver representado em todos os ambientes. Jean também tem a esposa, que é uma mulher gorda, que fez o TCC dela falando sobre gordofobia, e ele se interessou em fazer também para dar voz, não só a ele e a mim, mas a ela também. Então o TCC é para dar as vozes às pessoas que sofrem opressão, sofrem gordofobia.